Bem-vindos ao Dutra Chess Xadrez com Simplicidade. Estamos produzindo conteúdo referente à série A Ninzoíndia, defesa fantástica que se joga contra o peão de dama. No vídeo anterior falamos sobre a defesa ninzoíndia e agora vamos apresentar uma partida jogada pelo ex-campeão mundial José Raul Capablanca. Então ele aplicou a ninzoíndia com muita precisão, com muita eficiência, com muito sucesso. A abertura teve início com D4. O Capablanca joga cavalo F6, C4, E6. As brancas jogam cavalo C3 e lá vem a cravada de José Raul Capablanca. Bispo B4, dama B3, ameaçando o bispo, e veio um C5, D captura C5, o bispo ficou solto, então veio a defesa, cavalo C6, tudo defendido, perdendo um peão apenas. No caso, as pretas estão perdendo um peão, mas estão contestando o centro. Quando jogaram C5, esse é um plano agressivo que evita posições fechadas. Ao jogar cavalo C6, desenvolve uma peça com ataque e pressão imediata no peão C5. Como é que está a pressão imediata? Sim, cavalo C6 e o peão fica pressionado pelo bispo. Então veio o cavalo F3 e Capablanca joga dama A5. Fique de olho no diagrama, lance a lance, que é importante. O porquê jogou dama A5. A dama vai buscar mais pressão em diagonal e olhar para o peão de C5 para recuperar. Também olha para o peão de A2. E também tem uma pressão no cavalo de C3. Bispo toma cavalo, tem uma defesa com a dama. Bispo D2 foi jogado pelo oponente de Capablanca. Agora não dá para ficar, agora tem que capturar. Então, dama captura C5. Só não recupera o peão como coloca a rainha ativa no centro. A dama do oponente de Capablanca está em B3. A dama de Capablanca está mais centralizada. Então vem um A3, é uma variante que nós vamos comentar em outro vídeo, é chamada Samish. A3, sim, ameaçando o bispo. Se ficar aí, perde o bispo. Então bispo captura C3, bispo captura C3, e agora vem um cavalo A5 ameaçando a dama. Isso mesmo? Sim, cavalo A5. Seria bom capturar ou deixar? Se não capturar, perde o peão, porque cavalo captura peão. Então, bispo captura A5 e Capablanca captura com sua dama, dando cheque no rei. Como é que está aqui a parada? Olha, tá tudo igual, o número de peças igual para cada lado. Aí tivemos uma simplificação. Capablanca simplifica e entra no final, onde as peças ficam mais ativas. Dama B4, propondo trocas, e Capablanca fala, não está na hora de trocar, não está na hora de trocar. Dama C7. No xadrez, a gente só troca uma peça se for para obter vantagem, ou então se for obrigado a trocar. Inclusive, ontem eu estava jogando um torneio, foram 7 rodadas, e eu fiz 7 pontos em 7. E 2 vezes eu joguei a ninzoíndia e me dei bem. O adversário, ou seja, o oponente, ofereceu trocas algumas vezes, e eu vi que não, só troco se eu tiver alguma vantagem.
E quando teve uma pequenina vantagem, aí sim foi feita a troca de peças. Então a dama faz um recuo para manter coordenação. Como a estrutura está muito boa, bem feita, não tem pressa para trocar peças. Então veio um E3 por parte do oponente de capa branca e ele joga B6. Esse B6 eu achei interessante que ele controla as duas casas aí, controla C5 e controla A5. E depois pode mandar uma bomba, né, ameaçando a dama. Também preparou o bispo para fianquetar, jogar em B7. Ao jogar B3, joga G3. Quer fianquetar o bispo espertinho. Muito bom. Então quem vai fianquetar primeiro é o capa. Capa joga bispo B7. E as pretas, ao fianquetarem seu bispo, preparam pressão por toda a diagonal. Observa a diagonal que está tudo sob pressão. Se sair o cavalo, perde a torre. Então, bispo G2 também fianquetou. E agora, depois desse fianqueto do bispo, veio ameaça à dama, A5. Tá na hora de fugir, bum, bum, foge daí. E a dama tem que fugir, ou senão perde. Tem casinhas para a dama? Tem. C3. Ok? Pressão no peão. Só tem um atacando, só tem um defendendo. Coloca mais um para atacar. Torre C8. Essa é uma típica ideia da Nisoíndia. Colocar a torre em C8 para preparar o D5. Colocou? Ok. Preparar D5. E assim expandir e abrir linhas contra as brancas. Torre C1 para defender. Agora tem dois ataques. Tem duas defesas no peão. E vem capa branca. Se estava preparando um D5, o D5 foi, é bomba. Fazer ruptura no centro. D5. Esse é o momento crítico. As pretas desafiam o centro das brancas. Vamos fazer desafio. Vai capturar ou não? C captura D5. Vamos mexer na estrutura. Agora sim, pode haver uma troca porque as pretas ficam com vantagem. Dama captura. Torre captura. E torre também captura. Professor, qual foi a vantagem? Não foi uma troca igual? E se contarmos agora as peças, não estão igualzinho para cada lado? 3 peões, 4 com 2, 6. 3, 4. Hã? Tem um a mais? 3, 2, 5 e 2, 7. Tem um a mais. Mas a vez é das brancas. Esse peãozinho que as brancas têm a mais vai embora no próximo lance. E vou explicar o porquê as pretas têm uma pequena vantagem. Então veio B, captura C3 para não perder. E bispo captura D5. Pronto. Vantagem. Agora vamos comentar sobre a vantagem. A vantagem é que o peão de C ficou isolado. Fica vulnerável a ataque. Pode ser capturado a qualquer momento. O peão de A também está vulnerável. Tem 2 peões unidos na ala da dama e tem 2 peões distantes um do outro. E as pretas aí mantêm uma boa estrutura. Então jogou um cavalo H4, propondo trocas, porque o bispo de capa branca está muito ativo. Aceite a captura ou não? E ele fala, não, ainda não é hora de aceitar a captura porque não tem vantagem. Na hora da troca em C3, teve vantagem, o peão ficou isolado, dobrado. E trocar agora não vai ter essa vantagem. Então capa branca faz um lance interessante. Bispo B4, C4. Bispo C4 impede o roque. Que o bispo fica ativo e controlando, atacando os pontos fracos.
Então rei vai para D2, defender o peão, e o Capablanca joga G5 ameaçando o cavalo. Esse é um plano característico de quem joga defesa nisoíndia para ganhar espaço no flanco do rei branco. O oponente, com o cavalo ameaçado, pode retirar o cavalo, mas ele quer ganhar um tempo e ativar um pouco mais o seu bispo. Primeiro ele dá um cheque, também vai ter que perder o roque, ou então voltar com o cavalo. Nessa posição, fazer o roque não é bom. Por quê? Quando está em xeque, não pode rocar. Então joga rei E7. A Capablanca também perdeu o roque. Perdeu, mas a posição é melhor. E agora livra o cavalo. Cavalo vai para G2 e Capablanca joga torre C8 ameaçando o bispo. A nisoíndia é aquele tipo de defesa que procura quebrar a estrutura das brancas. Bispo joga B7, ameaça a torre, e torre vai para C7, ameaça o bispo. Se defendeu, ameaçando. Bispo joga A8, A8, torre C8, ameaça o bispo novamente. Bispo B7, ameaça a torre. Se repetir os lances, fica empate. E Capablanca disse: eu estou jogando a nisoíndia, não quero empatar. Quero jogar para ganhar. Então vem torre B8. Torre B8 ameaça bispo, agora tem que sair. Não pode mais ameaçar a torre. Bispo C6, controlar a diagonal. E torre D8, cheque no rei. Para onde vai fugir o rei? Vamos ver. Tem casinhas para fugir, sim. Rei C2. Então vem torre D6, ameaçando o bispo, ativando mais ainda a torre. Aos pouquinhos vai avançando suas peças. E bispo A4. Então o Capablanca joga bispo D5, ativa um pouco mais o seu bispo, ameaça cavalo e ameaça a torre e controla a diagonal. Com esse lance, o Capablanca manobra as peças com grande precisão, levando vantagem posicional. Porque às vezes a vantagem não é somente ganhar peça, ganhar material, ganhar pinhão, ganhar alguma peça, não. A posição também é vantagem. Torre G1, defendendo o bispo, ou defendendo o cavalo, evitando a captura, e vem um cavalo E4. Cavalo E4, qual a intenção? Capablanca está mal intencionado? Ah, tô sim, quero capturar o peão de F2. Rei joga em B2 e cavalo vai lá e detona. 1, 2, 3. Captura F2. Ativando um pouco mais as peças, o oponente de Capablanca joga cavalo E1. Tá tudo certo até agora, quase igual. Quando falamos tá quase igual, é porque não está igual. Olha só, 6 contra 5. Já teve uma pequena vantagem. Essa pequena vantagem já é o suficiente para vencer a partida. E o Capablanca faz um lance agora que praticamente é ganhador, para obter mais uma vantagem, embora seja pequena, mas é o suficiente. Joga cavalo, 1, 2, 3, G4. O Capablanca era especialista em manobras com o cavalo. Procurava fazer lances para ganhar peças, ganhar peão, fazer ataque duplo, triplo, e com esse lance atacou H2 e atacou E3. O oponente ainda joga um bispo C2, mas não vai servir, não vale a pena, porque está perdido nessa posição. A vantagem de Capablanca já passa a ser grande. Captura E3. E3 sim, ok. Olha a estrutura, olha a quantidade de peças. Pode ainda capturar, mas se capturar vai ficar preso, vai perder esse bispo.
Perde não, professor, perde. Como é que vai perder o bispo? Se capturar, tá de graça, aparece. Mas o bispo vai ficar quase perdido. Fica preso, pelo menos, por um período de tempo, um pouco de tempo. Então, nessa posição, o adversário de capa branca abandona. Então, capa branca termina a partida com um tático limpo que captura peças e decide o jogo. O que é que essa partida nos ensina? Já que ela é uma partida de quebrar a estrutura, de combater o peão de dama, de não ter pressa para atacar, mas atacar na hora certa, só trocar peças para obter vantagem. Cada vez que capa branca trocava peça era para obter uma pequena vantagem. E as pequenas vantagens levam a grandes vitórias. Então essa partida nos ensina a estratégia e o plano das pretas. Qual é a estratégia e o plano? Bom, a abertura ativa. Quando jogou C5 no início do jogo, cavalo C6, já desafiaram o centro branco. Capa branca prioriza desenvolvimento e atividade acima de ganhos imediatos de material. O adversário às vezes deixa um peão lá de graça para ele capturar. Ele fala, se eu desenvolver uma peça for melhor, se o desenvolvimento for melhor, primeiro eu desenvolvo, depois eu capturo. Essa é uma regra de ouro para quem joga xadrez. Nos ensina troca variáveis, simplificam para um final vantajoso. Técnica clássica do cubano. Raul Capablanca era cubano. E o resultado prático? Capablanca transforma uma ideia de abertura dinâmica em vantagem correta no final. Um típico exemplo de jogar para pressão a longa distância. Coordenação de peças e explosão da estrutura negra. Devorar, destruir essa estrutura. Lembre-se, você jogando suas partidas de xadrez vai enfrentar muitas vezes o peão de dama, o D4. É uma das aberturas mais jogadas na atualidade. E ao enfrentar essa abertura, se possível, aplique a Ninzoíndia. A Ninzoíndia foi criada pelo Aaron Ninzovich na década de 1920. Aplicou com precisão. Ninzovich era o pai dessa defesa aí, da Ninzoíndia, a teoria moderna, uma defesa moderna que surgiu, e ele venceu muitas partidas. É irrefutável? Não. Vai depender muito do plano, da estratégia, do cuidado, da atenção do jogador. Mas se você jogar com muita atenção, bastante cuidado, procurando aproveitar as oportunidades que surgem, sempre vencerá. Ou então, na pior das hipóteses, empatará a partida. E é melhor meio ponto seguro do que um ponto perdido. Nessa partida que analisamos, vimos que o Capablanca mostrou que a Ninzoíndia não é apenas teoria, é uma máquina estratégica. Ativa as peças, pressiona calmamente e transforma mínima imprecisão em vantagem decisiva. Uma imprecisão pequenina que o adversário cometeu, Capablanca aproveita e transforma em uma vantagem decisiva. Portanto, quer continuar evoluindo no xadrez? Verifique seu rate hoje, siga o canal e daqui a uns 3 meses, jogando suas partidas, veja quanto você aumentou. Porque aqui se aprende com simplicidade. É xadrez com simplicidade diretamente para o seguidor do canal. Deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva.